Prontinho. Boa tarde para quem chegou e eu não falei, que estava aqui na conversa. Boa tarde. Tudo bem, Josi? Eu acho que a Ana Clara, Tudo Priscila bem? e a Késia, que eu não falei. Não é isso? Eu esqueci de Boa alguém? tarde, Boa. professora. Ó, hoje eu não vou passar conteúdo, né? Que a gente está naquela aula arrumada, que deu um jeitinho. Mas eu quero para a gente poder discutir só para encerrar o conteúdo do livro, tá? Da mesma forma, ó, eu vou colocar primeiro uma questão aqui, e aí depois eu vou fazer abrir o questionamento para vocês, e aí eu vou encerrar o livro como lá na parte de poupança, tá? Não, a gente vai falar ainda sobre poupança e sobre conhecimento. Tá. Ó, primeira parte que eu vou ler aqui para vocês, que eu gostaria de saber como que vocês entenderam isso, tá escrito assim, ó. Essa ideia de Robin Hood, ou de tirar dos ricos para dar aos pobres, é o que provoca os maiores sofrimentos para os pobres e para a classe média. Razão pela qual a classe média paga imposto tão pesado que está no ideal de Robin Hood. Na verdade, os ricos não são tributados. É a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Quem entendeu o que ele quis dizer, ou então o que não entendeu, o que vocês tiraram dessa passagem? Oi, Rebeca. Eu não compreendi bem, mas pelo que deu a entender, insinuou aí, é que a classe média, que com seus impostos, que meio que paga os pobres. Isso, E parece que os ricos não fazem isso. Os ricos não pagam tanto imposto, mas a classe média. isso. Isso é que ele disse. Alguém mais tem alguma coisa para incluir do que entendeu, do que não entendeu, de como que vocês acham que o rico não paga imposto? Eu acho que quando fala que o rico não paga imposto, está se referindo ao valor, né? Tipo, não sei. Na minha cabeça paga imposto do mesmo jeito, só que por o dinheiro o tanto de dinheiro que ele tem é tão alto que aqueles impostos são irrelevantes na conta bancária dele. Para mim faz sentido. Não. Então tá. Então, eu não faço ideia de como o rico não paga imposto. Acho que só sonegando imposto mesmo. Deve Tem ser assim, também. mas não sei como. Ó, calma, eu vou tentar explicar o que ele quis colocar no livro, e aí eu acho que também é uma outra coisa muito importante, porque lá ele enfatizou muito sobre a forma que ele vê que os ricos não pagam esse imposto é quando abre uma empresa de sociedade anônima, né? Quando ele quis dizer isso, pelo tempo, pela legislação, eu não sei da forma que ele colocou, tá? Mas é uma coisa assim que a gente não pode se amarrar sobre isso. Não quer dizer que é porque eu tenho uma empresa de sociedade anônima que eu não vou pagar imposto ou que é uma forma de diminuir o imposto. A gente precisa ver a legislação que não é só nacional, né? Se eu estou aqui no estado de Rondônia, vou ter uma legislação específica. Se eu estou lá em São Paulo, também tem uma legislação específica. Então, essa parte de que eu vou abrir uma empresa de sociedade anônima, que é uma garantia, né, de diminuir esses impostos, não é bem assim, tá? A gente precisa ver a legislação de cada local. Agora, o que ele quis dizer sobre que os ricos não pagam, quem paga é a classe média? Primeiro, que a gente tem muito o que a gente sempre pensa, né? Se a pessoa tem mais dinheiro, ela pode pagar mais. Quem não tem, e vai pagar mais por quê? Para ajudar quem não tem, certo? Que são os pobres. Então, o pobre, se ele não tem dinheiro, o que ele vai pagar de imposto é mínimo, né? Porque ele não tem uma rotatividade de rendimentos. E geralmente ou vai viver de benefício, ou recebe salário mínimo.
que vai pagar um imposto igual a todo mundo, seja rico ou pobre. Quais são esses impostos? É quando a gente compra mercadoria, não é? Se eu vou no mercado, qualquer coisa que eu for comprar, já existe uma tributação, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, esse é o que realmente todo mundo paga. E aí, nessa ideia, vamos aumentar o imposto para quem recebe acima de, sei lá, de 10 mil reais. Só que isso, o que ele quis dizer? Que isso abre uma brecha para criar um imposto. E aí, depois que esse imposto ele é criado, vão surgir várias despesas do governo que ele vai pegar e vai ampliar esse imposto para as outras pessoas, que é a classe média. E aí, nisso, quando você vê, a classe média, ela está pagando quase todos esses impostos, porque o rico, como é que ele se livra desses impostos? Quando a gente fala de rico, é o que praticamente comanda a base política, por quê? São eles que oferecem emprego para as pessoas. Então, quando uma pessoa que tem um bom rendimento, né, um empresário, ele vai abrir uma empresa, ele recebe subsídios do governo para poder colocar uma indústria ali, uma van, vamos dizer uma van. Se eu abrir uma van e abrir uma pessoa de classe média, for abrir uma mesma loja parecida com a van, com tamanhos diferentes, vocês acham que eles vão pagar o mesmo valor de imposto? E aí é que ele fala que o rico ele não paga imposto. Por quê? Uma van, quando ela vai abrir, ela vai contratar umas 100 pessoas, no mínimo. Assim, né? Vamos dizer, umas 100 pessoas vão ser contratadas para essa empresa. O que ele faz? Aí o governo, em vez de cobrar a mesma tributação desse médio que, sei lá, vai contratar 10 pessoas para trabalhar nessa loja pequena, esse aqui, ele vai sofrer para arrumar documentação, vai passar uns 30 dias para tentar liberar uma documentação do que precisa, né, para poder abrir empresa, vai pagar todos os impostos, vai ser fiscalizado, e aí esse aqui que está empregando muitas pessoas, ele vai receber desconto do governo para ele abrir essa empresa ali. Ele, provavelmente, o terreno que ele vai construir, não estou dizendo que aconteceu, tá? Mas pode acontecer. Do terreno, ele nem pagar o terreno, às vezes vai pagar a construção. Ele vai ficar, sei lá, uns 5, 10 anos sem pagar um imposto do município, do estado. Então, assim, quem tem dinheiro, eles recebem subsídios do governo para poder se instalar ali. Você já viu a fábrica da Ford que abriu lá no interior? Por que não abre, às vezes, no centro urbano? Porque os subsídios, sei lá, se for no centro urbano, lá em São Paulo, né? Vamos falar na capital. Lá já tem tantas empresas que, por mais que essa pessoa receba um subsídio, ela não vai ser tão grande, esses descontos não serão tão grandes se eu abrir no interior. Porque o interior, ele precisa, os políticos, eles vão oferecer um subsídio muito maior, porque lá tem menor oportunidade de emprego. Então, eles querem que tenha indústria, que tenham fábricas. Então, quanto maior o meu negócio, mais subsídios eu recebo. E aí, existe a lei que tem que pagar o tributo, mas eu tenho desconto. Uma outra coisa de carro, aí para a gente fechar mais um pouquinho esse entendimento, por que o rico não paga imposto. Não sei se vocês já viram propaganda, vou dizer, se a gente for para comprar um carro, a gente vai financiar esse carro em 60 vezes. Né, sei lá, 4, 5 anos, vai dar metade da entrada, provavelmente, ou tem gente mais doida ainda que não dá nem entrada e vai lá e financia. Se eu não dou a entrada, eu pago quase 3 carros, né? Quando eu dou essa entrada, eu vou pagar uns 2 carros financiados lá em 5 anos. E aí, esses juros, ele é muito alto, por quê? Porque a minha renda, ela é pequena, e aí pode ser que eu vou perder o meu emprego, não vou pagar, pode ser que aconteça alguma coisa e eu não vou pagar. Então, o banco, por causa desse risco das pessoas que têm uma renda menor, o risco que ele tem de não receber essas parcelas em dias, às vezes nem receber, vai precisar pegar o carro, né, fazer busca e apreensão, os juros é lá em cima. E aí, vocês já viram propaganda? Compre o seu carro
com taxa zero, não vai pagar juros. Mas como é que é a compra desse carro? É um carro que é parcelado às vezes em 12, no máximo em 24 vezes. E aí, quem é que consegue pagar uma parcela? Sei lá, vou comprar um carro. E aí, quando a gente está falando, quando acontece isso, não é para ir lá comprar um Uno, para comprar um Gol, não, tá? Quando acontece isso de taxa zero, geralmente é para comprar carros de maior porte. Então, sei lá, vou comprar um carro aí de 80, 100 mil reais. Se for parcelar esse valor, mesmo sem juros, em 12 vezes ou em 24 vezes, eu vou pagar uma parcela, sei lá, de uns 10 mil reais. É qualquer pessoa que tem esse dinheiro para pagar uma parcela por mês? Não é quem tem dinheiro. E aí, a gente que trabalha vai pagar um juros muito alto para conseguir pagar uma parcela de R$ 1.000. Mas quem tem dinheiro vai pagar esses 10 mil reais e não vai ter juros. Então, assim, tudo para quem tem dinheiro, o risco de quem está emprestando, ele é muito menor. E aí, por isso que essas pessoas não pagam tanto juros, não pagam muito imposto, porque tem esses subsídios. Outra, quando você vai abrir uma conta no banco, lá na Caixa Econômica, se o seu rendimento é X, você vai pagar uma parcela X lá para poder financiar uma casa. Essa parcela ela vai variar conforme o seu rendimento. Quanto? Não, desculpa, agora eu estou falando besteira. Na Caixa Econômica, mas é só naquela questão lá da Minha Casa Minha Vida, né? Quanto menor o meu rendimento, menor é a taxa de juros. Mas isso aí é um subsídio do governo para as pessoas que não têm rendimento. Mas vamos falar de conta no banco. Ó, dependendo do meu salário, eu vou pagar uma taxa para o cartão de crédito, eu tenho que pagar mensalidade, né, lá para manter a minha conta no banco. Quem tem dinheiro, o banco oferece benefício para aquela pessoa colocar o dinheiro dele lá. E a gente, às vezes, está lá se humilhando para o banco para conseguir um empréstimo. Então, assim, é nisso que ele quis dizer, tá? As pessoas, né, estão em busca de quem tem dinheiro. Para eu poder ter essas pessoas comigo que possuem dinheiro, eles vão me oferecer benefícios. E aí, se eu tenho, se são criadas legislações para poder tributar as pessoas, e essas pessoas são beneficiadas para poder se aliar àquele local, aquelas pessoas, quem é que vai pagar esses tributos? São as pessoas que estão incentivando a criação de tributo, pensando que quem vai pagar é o rico. Compreendido aí? Sim, eu acho que um exemplo mais simples seria tipo o cartão de crédito. Quanto mais você gastar, mais limite você vai receber. Para quê? Para você gastar mais. Até você não conseguir pagar e ter que pagar juros para eles, né? Ou então você vai ter que pedir um empréstimo para você pagar o limite do cartão e vai ter que pagar de novo. Exatamente. É por aí, Ana. Pronto. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Eu já falei da SA, né? Vou falar agora um pouquinho da poupança e depois eu vou ouvir vocês. Deixa eu ver. Eu não vou nem pegar uma parte aqui, mas eu vou explicar mais ou menos do que eu lembro do que foi lido sobre poupança, investimentos, e aí isso eu acredito assim que seja, até porque talvez seja a forma mais fácil da gente começar a investir, né? Mas que realmente não é investimento, tá? Quando não tem, às vezes, quando a gente fala, vamos começar a ensinar educação financeira para os filhos, o que os pais fazem? Vão comprar um porquinho para colocar moeda. Para vocês, isso é uma poupança, isso é um investimento? O que é isso? Como? Pode repetir a pergunta, por favor? É assim, os nossos pais, às vezes, para ensinar a gente a lidar com dinheiro, eles compram um porquinho, um cofre. Porquinho não, né? Um cofre para a gente ir colocando dinheiro, guardar dinheiro lá para aprender a economizar, sei lá, eu quero comprar uma coisa, para você comprar essa coisa, você vai ter que guardar. Vocês acham que um cofre, ele é uma poupança, é um investimento, é um ativo? O que seria isso para vocês? Acho que seria uma poupança. Mas eu acho que esse método não é tão eficaz hoje em dia, porque a gente vê assim, porque é muito usado cartão de crédito hoje em dia,
né? Uhum. As pessoas usam Pix agora, sabe? Uma coisa. Que não As coisas paga vão tarifa, mudando né? conforme o tempo, né? Então, acho que questão do dinheiro, assim, pode funcionar também, mas deveriam buscar os métodos mais tecnológicos atuais para explicar isso, já que é assim que as pessoas usam dinheiro agora. Tá. Tem alguém aqui que acha que o cofre é uma poupança? Tipo, cofre físico de criança mesmo, eu Uhum. não sei se eu considero ele como uma poupança, porque, tipo, poupança, a senhora vai colocar dinheiro lá e conforme ele estiver lá, ele vai te trazer rentabilidade, né? Conforme o ano e o dinheiro estiver lá. Se eu colocar R$ 1 num cofre e deixar um ano parado lá, vai continuar R$ 1. Se colocar na poupança, vai ficar R$ 1,01 durante um ano. Muito bem, Gustavo. É isso aí que eu quero que vocês entendam. Um cofre. Professor, é errado, então, eu tenho um cofre? Não é, né? Às vezes é melhor do que eu gastar o dinheiro. Mas eu não tenho como, igual, não tenho o que a gente aprendeu lá sobre ativo e passivo. Eu estou guardando um dinheiro, mas ele não vai ter rendimento nenhum. Aquele dinheiro, ele está parado. A gente simplesmente, às vezes, eu poderia estar comprando alguma coisa para vender para poder aumentar aquele dinheiro, em vez de deixar ele parado. Mas, sei lá, é para uma criança, né? Não é que seja errado, mas a gente não pode pensar num cofre como investimento e nem como poupança, porque ele não tem nenhum retorno financeiro para você. Ele só vai aumentar o que você guardar. Se você colocar R$ 1, fica lá 10 anos, vai ter R$ 1. Provavelmente tem gente que guardava dinheiro embaixo da cama, que era cruzeiro, a pessoa morreu, quando descobriu que o dinheiro não valia mais nada. Né? Então, assim, não é uma forma de guardar dinheiro. E aí ele vai falando sobre a poupança, que também não é hoje, assim, independente, vocês mesmos, né, sei lá, vai abrir conta no banco, eu acredito que até esses bancos digitais precisam ter 16 anos, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Quando a gente abre conta nesses bancos digitais, eles já nem oferecem mais a poupança para a gente. Quando a gente guarda o dinheiro lá, já vai para o Tesouro Direto, que é uma forma de investimento tão segura quanto a poupança. Você pode tirar e colocar na hora que você quiser. O rendimento não é grande, mas é melhor do que a poupança. E aí a diferença é que a poupança ela não tem nenhum tributo, né? Agora, quando você coloca no Tesouro Direto, aí já vai cobrar uma tributação quando você retira esse dinheiro, tá? E aí, o que ele quis dizer sobre isso? Então, assim, guardar dinheiro por si só não é um ativo, tá? Nem se esse dinheiro estiver na poupança. O que a gente precisa ter é conhecimento de como aplicar esse dinheiro para que ele possa crescer. E aí foi que ele começou a dar exemplos, né? Só que aí a gente, assim, é uma forma, mas não quer dizer que sirva para todos, né? Do que ele colocou lá, porque não quer dizer que a gente vai ter um dinheiro guardado que seja para comprar um imóvel, né? Para poder crescer lá da forma que ele falou. É um modelo muito melhor do que eu colocar no banco, mas, sei lá, se eu tenho R$ 50 por mês, talvez, será que eu posso vender alguma coisa para que esse dinheiro ele cresça? Será que, mesmo, sei lá, revista da Avon, será que se eu vender produto da Avon, não faço ideia, tá, gente? Eu já vendi Raco, mas faz tanto tempo mas eu acredito que sejam uns 30%, né, que você ganha sobre o produto. Vou fazer alguma coisa que eu sei fazer, vou vender. Não quero vender, mas tem opções de colocar investimentos que o rendimento ele é muito maior. É mais arriscado? E aí é o que ele fala, né? Se eu tenho também muito medo, esse dinheiro, o rendimento dele vai ser menor. E aí, como que a gente tira esse medo? Através do conhecimento, né? Às vezes, a gente não. A gente precisa ter esse conhecimento, mas nunca existe uma garantia, tá? Para investir, não existe uma garantia de 100% de investimentos arriscados, né? Tem uns perfis lá. Se eu investir no Tesouro Direto, se eu investir na poupança, a gente
já aconteceu, né? De investir na poupança e perder o dinheiro na era Collor. Agora eu não sei assim falar. Mas, e então, pronto, não existe, né, nenhum tipo de investimento que seja 100% garantia. Porque se a gente colocar no Tesouro Direto e um país quebrar, você perde aquele dinheiro também. Só que a probabilidade de um país quebrar, a probabilidade de um presidente conseguir aquela mesma legislação lá de pegar a poupança é muito pequena, né? Então, por isso que a gente fala que essas são formas de investimentos seguras. E aí vai ter investimentos que são razoáveis e tem investimentos que são agressivos. O agressivo, a porcentagem dele vai ser maior. Por quê? Porque a forma que eu. Como é que é? Digamos assim, a probabilidade que eu tenho de perder também é maior. No médio, ele, né, já vai diminuir um pouquinho essa probabilidade, ele vai ter um rendimento maior do que uma que seja segura, porque essa probabilidade ela também vai ser um pouco maior de perda do que o seguro. Né? Então, assim, conforme quanto maior o rendimento que esse investimento vai me oferecer, maior também a probabilidade de não acontecer, né? De dar errado. E pode ser que, às vezes, a gente coloca, sei lá, vou colocar nesse médio, né? De risco. E pode ser que esse ganho ele seja acima do esperado. E sejam formas de você começar a aprender a investir, né? Então, sobre investimento, tem alguma coisa que vocês querem comentar, do que leu, do que eu não falei? A respeito do Tesouro Direto, que a senhora falou que tem tributações, ele tem, as tributações só crescem conforme maior for o seu patrimônio, né? Tipo, é absurdamente alto o valor no final, tipo, no final de uma ação. Tem um site, que é um site do governo, que é Tesouro Direto Oficial, Fazenda, ponto Fazenda, não sei, e lá ele simula para ti, né, o valor que tu coloca entre 30 anos, etc. E mostra quanto que tu ia ter na poupança e quanto que tu ia ter naquela ação. Ele já coloca quanto que tu perde, né? Quanto que tu tem que pagar de imposto. É muito alto, mas mesmo assim, tipo, é mais do que a poupança, as tributações. Mas mesmo assim, a ação não é o tesouro direto, não é esse tipo de investimento, tá? Não, Quando a a gente... ação que eu quero dizer como que eu posso exemplificar isso? É quando a senhora vai escolher qual tesouro a senhora quer, né? Tem a Selic, tem sim. Tá, você está escolhendo isso, o tipo tem de os outros. investimento do governo que você quer colocar. Exato. E outro ponto positivo disso também é que a senhora vai colocar dinheiro na poupança, mas se tu tirar o dinheiro daquilo, já não rende. Já o tesouro, conforme tu deixar lá investindo, tu pode tirar o momento que tu quer, que ele vai cada vez mais render o valor que está lá. Então, assim, ele vai render, ele lá fala 10% ao ano. Então, se tu ter 10 mil reais investido lá, tu vai render 10% daquele valor. É só um exemplo, né? Essa porcentagem é mais baixa, mas mesmo assim rende mais do que a poupança. Isso, então. E aí, por isso que eu falando para você, às vezes o tipo de investimento que a gente vai colocar não compensa. Digo, sei lá, se eu for pegar esse dinheiro que eu ia colocar no Tesouro Direto e for vender algum produto, né? Uma Avon, sei lá, vou vender espetinho no evento, o rendimento, o retorno que a gente vai conseguir tirar desse mesmo valor é muito maior, né, do que se fosse aplicar no banco. E aí, quando a gente vai vender alguma coisa, existe o risco também ou não para vocês? Existe. Existe de Ainda não mais, receber, né? ainda mais para aquelas pessoas que fazem venda e não coletam o CPF da pessoa. Então, tem o risco de não receber, tem o risco de não vender. Então, tudo que a gente tem para poder aumentar esse ativo, existe um risco, né? E aí, por isso que precisa de conhecimento, precisa de esforço. Alguém chegou a ler as 10 como é que eu falo que ele colocou lá? As 10 formas que ele fala sobre como enriquecer? Alguém tem alguma que queira comentar dessas 10?
Não cheguei a ler, não, professora. Não? Então tá. Eu não coloquei ela, não. Mas é bem legal. Depois, se vocês terminarem de ler o livro, tá? Ele tem lá os 10 modelos. Ó, aqui ele colocou como que é constituída a inteligência financeira, né? Ele coloca por 4 habilidades técnicas. Então, a alfabetização financeira é a capacidade de entender números, estratégia de investimentos, que é a ciência do dinheiro fazendo dinheiro, o mercado, que é oferta e demanda. Alexander Graham Bell deu ao mercado que este desejava. Bill Gates fez o mesmo. Uma casa de 75 mil, oferecida por 60 e que custou 20 mil, também foi o resultado de perceber uma oportunidade criada pelo mercado. Alguém estava comprando e alguém estava vendendo. O que é isso, oferta e demanda? É quando a gente consegue comprar um bem quando existe muita oferta, porque se existe muita oferta, se tem muita gente querendo vender, aquele preço vai diminuir. E aí eu seguro aquele produto até que a demanda esteja alta. Quando é que a demanda está alta? É quando tem pouca mercadoria daquela para vender e tem mais gente querendo comprar. Então a gente consegue aumentar o valor, tá? Isso é o mercado que ele fala, né? E aí não é só de casa, é qualquer coisa, tudo existe oferta e demanda, tá? E aí a gente precisa, geralmente a gente compra no contrário, né? Quando todo mundo está querendo comprar, a gente também quer comprar, perde dinheiro. E aí, quando está todo mundo querendo vender, a gente também está apertado, quer vender, e aí faz parte da manada, né? Por último, ele fala sobre a lei, que é o conhecimento da lei, regulamentos estaduais e nacionais sobre a contabilidade de empresas, e aí recomendo que se jogue dentro do jogo, que é aquela questão de subsídios. Às vezes, a gente pode conseguir subsídios de governo, a gente pode conseguir desconto, independente do nosso rendimento, tá? Talvez esses subsídios e esses descontos sejam oferecidos para todos, mas pouquíssimas pessoas buscam o conhecimento, vai ler sobre legislação, sobre contabilidade, sobre lei, sobre imposto. E aí, quem é que está com essa preocupação? Quem tem muito dinheiro, que se pagar um imposto, o que o Josley falou que a pessoa, não, acho que foi a Ana Luísa, né, não lembro quem falou, que uma pessoa que tem muito dinheiro nem percebe o que ela está pagando de imposto. É muito pelo contrário. Ó, só para vocês imaginar o imposto de renda que a gente precisa pagar todo mês, né? Uma pessoa que recebe, sei lá, 3 mil reais por mês, vai pagar, sei lá, acho que é 17%, alguma coisa assim. Agora, vocês imaginam quem recebe 100 mil reais por mês, que vai pagar 30%. Você acha que eles não vão perceber o valor que ele está pagando de imposto? É muito pelo contrário, eles pagam muito mais imposto, porque as transações sem pensar nessa questão de subsídio, tá? Mas se eles fossem pagar o imposto igual a todo mundo, o imposto seria muito maior, assim, o valor, né? Porque eu não pago imposto, ó, se eu não existe um valor de imposto, existe a porcentagem que se paga sobre aquele imposto. Então, se eu ganho 5 mil e uma pessoa ganha 100 mil, mesmo que seja esse 5%, quem é que vai pagar mais imposto? É quem ganha 100 mil, né? Então, não tem como a pessoa não perceber que tem tanto dinheiro que não percebe. É muito pelo contrário, tá? Quem tem muito dinheiro falta morrer de tanto imposto que tem que pagar. Se não existissem subsídios, se essas pessoas não fossem buscar conhecimento, se essas pessoas não fossem articular com a política, com setores, né? O próprio comércio ele se junta para poder diminuir esses impostos, tá certo? E consegue, por quê? Eles têm poder mesmo, né, sobre a política, porque se são eles que pagam mais esses impostos, se essa empresa fechar, 100 pessoas que for demitida, são 100 pessoas que não vão ter rendimento para pagar imposto sobre, não vai estar mais comprando da forma que compra. Então, para o governo, é muito melhor ter uma empresa que não paga imposto, mas que tem 100 pessoas ali trabalhando que vai estar pagando imposto, do que essa empresa for fechada e tirar essas 100 pessoas que estão pagando imposto. Eu acho que o Josley levantou a mão. Eu tinha levantado a mão para falar disso daí, porque esse negócio de porcentagem, a gente pensa assim, vai aumentar o meu salário, eu vou ganhar mais. Sim, só que também a porcentagem, tipo, você está ganhando 2 salários. Aí, eu não sei quantos por cento que é de um trabalhador
Já vai Empregado, não pagar lembro mais. imposto de renda, né? Isso. Aí o imposto de renda tem a porcentagem, ele vai pegar um pouco O da INSS porcentagem, né? pega outro. Aí vai pegando. Aí se você aumenta o seu salário, mais vai aumentar, assim, mais eles vão pegar. Não é que a porcentagem aumenta, mas o seu salário aumenta, então automaticamente pega mais dos impostos e etc. Exatamente. Eu acredito que seja isso. E aí, o que eu queria deixar, né, para poder finalizar o livro para vocês? Que eu espero, né, que tenha abrir, assim, pelo menos surgir algum efeito de que efeito que eu gostaria que surgisse em vocês? A busca de ter outros conhecimentos a respeito desse assunto. A nossa disciplina não é educação financeira, né? E é igual eu falei para vocês, mas empreendedorismo, ele entra um pouco nisso. Só que o que nós vimos aqui é só uma ponta, né, do que seria educação financeira, que eu acredito que tem ajudado, mas que não é completo, tá? Então, assim, para quem gostou e para quem não gostou, se esforce também, né? Porque isso é o financeiro, a gente gostando ou não, a nossa vida, a parte econômica, né? Ela é uma base muito forte. Por mais tem pessoas que, assim, lembrando lá no início da aula que eu falei para vocês, às vezes a gente tem um olhar ruim, né, para as pessoas que têm muito dinheiro, porque são pessoas soberbas, às vezes são pessoas metidas, são pessoas que não são justas. Só que isso não é porque essa pessoa tem dinheiro, é porque a índole dela é ruim. Então, se a gente tem uma índole boa e tiver dinheiro, isso não vai fazer com que a nossa o nosso sentimento, o nosso caráter ele vai mudar. Muito pelo contrário, às vezes o que você não tem hoje, com esse caráter que você tem, se você tiver dinheiro, você vai poder ajudar muito mais pessoas do que você sem dinheiro, achando que vai ser uma pessoa melhor porque não quer ser rica. Então, assim, nunca pense que, eu não, né, não vou estudar nada de financeiro porque eu não quero ser rica, eu não quero ser uma pessoa igual fulano de tal. E não é assim, tá? Então, o que eu espero é que tenha auxiliado vocês, mas ele é só uma base. E aí que vocês busquem outro conhecimento, que vocês conversem. Eu acho que lá no início da aula, que não tinha muita gente aqui, eu estava falando que a gente falar sobre dinheiro é um tabu, é muito difícil a gente conseguir falar com as outras pessoas sobre isso. E quando eu falo assim, com as outras pessoas, por mais, né, que é bom a gente conversar com todo mundo mesmo, porque tanto a gente aprende quanto ensina, mas talvez assim, essa conversa essencial seria com a nossa família, o que está na nossa casa. Por quê? O rendimento dessa casa influencia todos, né? Não é só porque é só o meu pai que trabalha. Mas o rendimento dele, a forma que ele gasta, é a forma que todo mundo vai viver. Porque se é só o rendimento dele, não é essa casa toda não está com o rendimento dele. E aí, o porquê que é esse tabu? E independe da quantidade de rendimento. O que eu estava falando lá no iníciozinho é que uma pessoa ela não gosta de falar sobre dinheiro, nem quem tem muito dinheiro e nem quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não quer falar por vergonha, né? Porque tem muitas dívidas, não quer se abrir sobre as dificuldades que passa. E quem tem muito dinheiro não quer falar porque não quer demonstrar, não quer abrir espaço, às vezes, né, se eu falar o tanto de dinheiro que eu tenho, fulano de tal não vai querer trabalhar. Se eu falar o tanto de dinheiro que eu tenho, fulano de tal vai querer comprar não sei o que, vai querer gastar um monte de coisa. Então, quase que 90% das pessoas não discutem sobre dinheiro por esses dois motivos. Então, assim, não é porque tem ou porque não tem, é pela vergonha. E a gente só consegue quebrar isso estudando, porque quando você começar a ler sobre esse conteúdo, você vai conseguir abrir, atravessar, né, uma ponte, é um abismo que tem ali, e você vai construindo uma ponte para conseguir conversar com essas pessoas, que é a sua família, e que vai influenciar a sua vida também. Tudo bem?
Você acha que ficou algum ponto que eu não falei do livro? Tem alguma coisa que vocês querem comentar? Porque senão a gente vai encerrar o livro por aqui. Acho que tranquilo, professora. Eu achei, mas foi muito assim diferente o livro. Eu nunca tinha lido assim alguma coisa assim como eu li esse livro, né? Na verdade, nunca tinha tido aula de nada, assim, nem sabia desse universo assim, de empreendedorismo, gestão. Para mim, abrir um comércio, tá tocando lá e é isso. Mas não é assim, né? Meu tio mesmo, ele teve negócio, né? Ele já abriu vários negócios, só que nunca deu certo, né? Aí, lendo o livro assim, agora eu consigo entender um pouco porque assim que não deu certo, não pode ter dado certo, né, os negócios dele. Isso, independente do que você. Lembra que a gente tinha uma aluna, estava com dúvida: o que eu vou fazer? Eu vou estudar? Nada na nossa vida é 100% de certeza, né? O que a gente precisa é ter possibilidades. Então, que essa disciplina, ela. Acho que o maior objetivo dela é ampliar essas possibilidades. Lembra, logo no iníciozinho, o que eu falei para vocês? Que a gente entra na escola só pensando em trabalhar, né? Eu vou estudar para eu poder ter um emprego bom, ou eu vou estudar para poder passar no concurso. A gente nunca pensa em empreender, em ter um negócio. Raramente tem esse pensamento, né? Quando tem, é porque alguém da família já faz isso. Então, e não querer estudar para ter um emprego bom não é ruim, querer estudar para ser funcionário público não é ruim, querer estudar para abrir um negócio não é ruim. Vai do que você achar melhor para você. O que é importante é a gente ter o conhecimento que existe várias possibilidades e que se eu não gostar de uma coisa, que se aquilo não der certo, eu posso tentar outra, ou eu posso tentar novamente aquela mesma coisa. Tudo é esforço, conhecimento. E acho que agora nós vamos para as férias, né? Todo mundo feliz que vai entrar de férias. Muito. Professora, Graças Sim, a Deus. eu só falei no chat, espero não ficar de recuperação. eu só falei no chat isso aqui, funcionária Hum. pública curada, porque, como a senhora falou, né, como foi falar na aula, quanto maior fosse o salário, sendo você funcionário público, tu vai ter que declarar um imposto de renda, aí tu só vai se endividar mais. Mas quem trabalha para o comércio também, ele retém já um monte de imposto ali na fonte. Mas só que imposto para funcionário público não é mais alto? Não, é porque é tudo conforme a porcentagem do seu rendimento. Não é que ele paga mais alto, não. São categorias diferentes. Tem algum imposto que o funcionário público paga, que o privado não paga, mas assim, são equiparados, entendeu? O funcionário público não recebe FGTS. Um funcionário privado recebe FGTS. Mas o imposto de renda, ele é geral para toda a sociedade. No Brasil, tem o percentual de quem ganha X vai pagar X de imposto de renda. Quem recebe, acho que até 2 salários mínimos, ou são 2,5 salários, não paga imposto, né? Só declara como isento. Mas não é porque é funcionário público ou não. A diferença é que o funcionário público, quando ele recebe, já foi descontado o imposto de renda, já está ali, já tirou. E tem empresas privadas que acontece isso também, e outras não. Só que como o governo, ele sabe, como você paga, a empresa é obrigada a pagar o seu FGTS, né, numa empresa privada, é obrigada a pagar o INSS, esse FGTS, esse INSS também é uma porcentagem do seu salário. Então, o governo sabe quanto que você recebe. E aí, se você não declarar, você vai ter problema no seu CPF, né? Você vai cair lá na malha fina lá do leão, que você vai precisar declarar corretamente ou você vai pagar multa. Entendi. Então, não tem para onde fugir, não. Imposto é uma coisa difícil para correr. Tem que ter muito conhecimento. Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa? Gostou do livro? Chegou no final? Espero que vocês cheguem lá nos 10 ensinamentos dele. Isso aí. Eu não tô lendo, eu tô escutando, mas tô aprendendo. Então, tá bom. Pronto, minha gente, eu vou deixar vocês terminar as outras disciplinas. E aí,
Gente, não. O que eu vou colocar? Eu vou colocar as questões tudo junto. Eu coloquei uma lá da primeira parte, né, que valia 20 pontos. Agora eu vou colocar as duas partes e vai valer 40 pontos, tá bom? E aí vocês vão ter até sexta-feira para poder responder. E aí a gente encerra o segundo bimestre. Quando a gente voltar, a gente vê questão de recuperação, que eu espero que ninguém fique, tá bom? Boas férias para vocês. Eu também espero. Bons estudos. E aí agora até agosto. Amém. Tchau, gente. Tchau, Tchau, professora. Fica com Deus. Tchau, Até professora. Tchau, professora. mês que Boas vem. férias. Boas férias pra senhora. Obrigada, tchau. Tchau, professora. Boas férias. Tchau, obrigada. Para vocês também.